Bem-vindo você que está acessando esse canal para mais uma conversa, mais um bate-bola sobre as pregações da Borda. Aqui nós destacamos qual foi o assunto tratado, quais foram as ênfases, os detalhes, o que é importante e muitas vezes nós deixamos passar. Nosso objetivo maior aqui é que a mensagem possa ser aproveitada ao máximo e apresentada de uma forma simples e clara, para que os pequenos grupos possam conversar e aplicá-la nos seus encontros. Nesse mês de agosto, nesse mês especial de agosto, nós temos a Conferência Missionária. Estaremos falando com os nossos missionários, os missionários aqui da Borda, sobre os temas apresentados durante essa conferência, juntos aos não alcançados. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui com a gente o Milton, nosso missionário em Asas. Milton, nesse terceiro encontro, o Humberto Aragão foi quem nos trouxe a mensagem. Qual foi o tema, o assunto apresentado por ele? E você, se você fosse levar esse assunto, Milton, para um pequeno grupo, qual seria uma sugestão que você daria? Uma pergunta, uma chamada? Qual a captação? Bem-vindo, Milton. Obrigado, Edu. Uma alegria, irmãos, poder participar um pouco com vocês. Eu e a Raide estamos aqui trabalhando com Asas de Socorro. Privilégio, chamados por Deus, aqui na missão, trabalhando e servindo ao Senhor. É uma bênção muito grande. E poder participar com vocês também é uma alegria imensa para nós. O Humberto Aragão, ele trouxe algo muito, muito bom para a gente pensar. E ele fez uma afirmação de que nós somos cidadãos do reino de Deus, vivendo em meio ao reino dos homens. Então, essa é uma temática da mensagem dele. Então, se a gente pudesse pensar numa chamada para o pequeno grupo estudar, eu faria uma pergunta. Será que entendemos a dimensão e as implicações de termos sido feitos cidadãos do reino dos céus? Perfeito, Milton. Você poderia destacar para a gente um versículo-chave para que o grupo pequeno pudesse ter um versículo, um bojo, para que eles pudessem um resumo daquela mensagem que foi dada? E qual é a relação que você faz da questão da mensagem do versículo que ele trouxe? O versículo que destaca bem isso é o versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, que ele mesmo trouxe a mensagem domingo. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que esse texto ele expressa uma ideia muito forte de pertencimento. Eu sou cidadão do reino dos céus. Eu pertenço ao reino dos céus. Perfeito. Deus nos dá teus sonhos. Humberto nos trouxe que o sonho vem por uma palavra bíblica e por um desafio que vem do próprio Espírito Santo. Ele falou assim, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, algumas coisas perdem sentido e outras começam a ganhar sentido. Após uma palavra dessa, bíblica, como nós tivemos, Milton, quais seriam os sonhos e desafios para um pequeno grupo? O que perderia sentido e outros ganhariam? Que diferenças, né, começariam a ter de um pequeno grupo da Borda e em comparação a um outro grupo de amigos que se encontram para estarem juntos? Muito bem, Edu. Sonhos e desafios seriam cada membro andar o que a gente chama na aviação 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tão conscientes de pertencerem ao reino dos céus, que as suas atitudes seriam notadas como atitudes de nobreza, de realeza, de alguém que realmente não pertence a esse mundo. E eu fiquei pensando, o que se perderia com isso? Seriam perdidos todos os valores do mundo. Aquilo que o mundo, muitas vezes, faz nos sentir cheios, que nos dá prazer. O que vem do mundo, então, seria perdido o valor. E o que a gente ganharia? Ganharemos todos os valores do reino de Deus. Cada cristão ganharia uma visão melhor das coisas de Deus. Como Paulo falou, aquilo que para mim era lucro, considerei perda. E o próprio Senhor Jesus falou que
aquele que perder a sua vida, na realidade vai ganhá-la quando perde para o reino de Deus. Eu fiz uma comparação uma vez de alguém com as duas mãos fechadas, ganhando um monte de balas. E elas caíram, a maioria das mãos da pessoa. Mas quando ela abriu a mão, as suas mãos puderam ficar cheias de bala. Então, são mudanças de valores. Eu ganho os valores do reino de Deus. Quando eu abro a minha mão, Deus enche ela. E o mundo dita contrário. O Humberto destacou um pouco sobre a questão de uma visão missionária na Índia, falou sobre a questão das castas, e como há uma disparidade muito grande entre os grupos ali. Ele citou o seguinte: o intocável precisa ser tocado hoje, precisa ser vacinado, senão o país não será curado. Consequentemente, o mundo não será curado. Que relação a gente pode fazer entre as castas da Índia, toda aquela situação da Índia, disparidade, e a realidade que vive um pequeno grupo aqui no Brasil, né? Que lições a gente pode resgatar para um pequeno grupo? O que seria intocável e agora precisa ser tocado? Qual que é a verdadeira cura, Milton? Eu creio, Edu, que muitas vezes nós mesmos guardamos uma certa discriminação, como, por exemplo, com pessoas de favela, pessoas de outras comunidades, como indígenas. Muitos consideram como bichos ou até sem alma. Então, é necessário uma reavaliação se nós realmente discriminamos alguém. Então, a gente poderia perguntar: tem alguém que nem queremos chegar perto? Mais ou menos essa ideia. Aquela casta, ela era tão inferior que ela merecia ser esmagada. E a gente pode incorrer no risco de classificar pessoas como desprezíveis, pessoas que não merecem, e a gente fazer essa separação como tem lá na Índia. O intocável aí, a situação dessa pandemia, está fazendo uma quebra de barreiras, quando pessoas estão morrendo e precisam da ajuda e não tem profissionais naquela casta. Então, os que têm a profissão que podem ajudar estão tendo que ter esse toque, algo que era proibido na cultura. A cura verdadeira é a transformação no homem interior. É somente Jesus Cristo e a pessoa entendendo a Cristo e o seu perdão é que começa a vir a cura para esses desvios daquilo que Deus projetou desde o início. Eu estou lembrando um pouco, Milton, do primeiro encontro com o René, e falando da discernimento, qual que é a minha Jerusalém, qual que é a minha Judéia, Samaria, né, e até os confins. Para um pequeno grupo, talvez, Milton, o próprio vizinho seria uma pessoa intocável, né, e que precisa ser tocado, precisa ser levado a essa cura. Sim, e também a ideia para mim de Samaria é uma ideia de pessoas que são olhadas com hostilidade. Os samaritanos eram chamados de cachorros, pessoas desprezíveis aos olhos dos judeus. Então, tem que haver essa quebra. Eu tenho que olhar com graça, com misericórdia, e pensar que os inimigos, aqueles que fazem mal, aqueles que aos meus olhos não merecem, na realidade são alvos do amor de Deus. Isso tem que mudar na minha vida. Milton, para fechar, qual seria a sua palavra diante desse desafio que foi lançado? Qual seria a sua perspectiva? Qual a mensagem que você traz para a gente aqui da Borda? O meu desafio, Edu, seria cada um de nós buscarmos mais entendimento da palavra de Deus, buscar mais a prática da palavra de Deus, porque essas coisas estão escritas lá. A palavra de Deus, ela é libertadora. É como Jesus falou: aquele que perder a sua vida vai, na realidade, salvá-la, vai ganhá-la. Quando eu me aplico aos princípios da palavra de Deus, isso é libertador. Isso me enche de esperança. A vida fica mais real diante de Deus. Então, eu traria uma pergunta: será que nós entendemos a amplitude e as implicações de sermos cidadãos do reino dos céus? Se eu sou cidadão do reino dos céus, quanto da minha vida e recursos eu invisto nesse reino? Então depende da minha compreensão. Quanto mais eu compreender da palavra de Deus, eu vou me entregar mais a esse reino. E eu vou ver mais esse reino de Deus aqui entre os homens.
Milton, muito obrigado pela tua participação. A gente continua orando por vocês aí em Asas, que a missão de Asas cada vez seja mais efetiva e vocês possam ser cada vez mais usados por Deus aí no ministério de vocês. Deus abençoe, um grande prazer ter falado com você. Amém, Edu, muito obrigado. Deus abençoe também toda a liderança da Borda e cada pequeno grupo. Deus os abençoe. Um abração.